Oi, gente, sejam bem-vindos. Maíra falando. E hoje nossa conversa aqui vai ser sobre rádio, podcast e conteúdo de áudio. E aí, para conversar com a gente sobre esse tema, eu convidei uma super especialista, que é a Anice Lima. Ela é comunicadora, atualmente ela é apresentadora na Rádio Frei Caneca. E ela também, aí botando um pouquinho de Anice, que é a Rádio Frei Caneca, né, onde atualmente ela é produtora e apresentadora. E ela também tem mestrado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é formada em Rádio e TV pela Federal, enfim, tem um currículo extenso na comunicação e vai ajudar um pouquinho a gente a entender melhor, né, sobre esse conteúdo em áudio, né, que é considerado como nova tendência no marketing. Mas, na verdade, o conteúdo de áudio não é de hoje, né? O rádio, enfim, já vem fazendo esse conteúdo há muito tempo. Então, eu estou só esperando aqui, ver que ela está fazendo a conexão. Eu acho que ela já está por aqui. Deixa eu ver se eu já acho, para a gente conversar essa conversa. Acho que está demorando um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho aqui para ver se ela entra. Mas está aí a Aline, Tati, Tatiana. Tudo bom, meninas? Pronto, ela já entrou aqui. O Samuel está aqui também. E eu vou já fazer a chamada aqui com Nice. Deixa eu ver se ela já está por aqui. E agora vai. Deixa eu ver. Nice? Não estou te vendo. Olá, Maíra! Oi, Nice, tudo bom? Eu só não estou lhe Deixa eu vendo, só Nice. inverter. Eu acho que é isso. Agora! Agora! Tudo bom, Nice? Tudo jóia, Maíra. Prazer estar aqui. Obrigada. Sua agenda é bem intensa, né? Cheia de lives, gravação, e você topou aqui falar com a gente. Eu fico muito feliz. Obrigada, viu? Eu que agradeço, né, o convite. É sempre muito bom a gente trocar ideias, bater papo, compartilhar e experimentar esse outro lado da história, né? Né? Eu brinco, Ser eu brinco que entrevistada é quando tem. diferente, né? Pois é, bem diferente. E quando tem esses convites, eu costumo brincar dizendo que o jogo virou. Agora, estou do É outro o lado. contrário. Mas eu coloquei aí um trechinho só para o pessoal ver. Acho que foi a primeira vez que eu fui lá na Frecaneca, ainda estava lá no estúdio no Passo. Aí eu filmei um pouquinho você aí. Mas enfim, mas essa live na verdade é um pretexto para ter uma aula aqui também, né? Isso não é entrevista. É um pretexto para ter uma aula contigo de conteúdo em Ah, que rádio, é isso, né? E aí que eu é queria isso. começar nisso, assim, porque eu te chamei, né? Na verdade, assim, no marketing, né, do último ano para cá, principalmente, início os podcasts, né, enfim, já existia, mas ficou em alta, né? Então, é uma das tendências do marketing que o pessoal fala. E também até áudio livre, várias outras formas de produzir conteúdo de áudio, ficou tipo uma tendência. Só que, na verdade, é mania do povo do marketing, né? Mas, na verdade, o conteúdo em áudio já é feito há muito tempo, né? Enfim, o rádio já está aí fazendo conteúdo em áudio há muitos anos. E eu queria que tu falasse, para começar aqui com a gente, a importância do rádio ainda atualmente e como é que ele faz essa conexão com as novas mídias digitais. Bom, só pegando esse gancho aí que você falou, né, dos podcasts, na verdade, podcast é qualquer conteúdo de áudio que a gente disponibiliza na internet, né? Por isso que já existe há algum tempo, e essa moda dos podcasts vem desde o iPod, quando a gente tinha ainda aquele aparelhinho pequenininho, baixava as músicas que a gente queria para ouvir na hora que a gente queria, na ordem que a gente queria, quantas vezes a gente queria, né? Depois de um tempo a gente passa, isso 2014, mais assim, 2014 para cá, e agora com esse boom dos podcasts, ele sendo reconhecida como mídia para levar entretenimento, conhecimento, né? A segmentação é muito forte também nesse tipo de mídia, enfim. Mas aí falando um pouquinho da importância do rádio, dos primórdios, né? Desde as primeiras experiências para o momento de agora, claro que 100 anos de rádio a gente não resume em tão poucos Sim, minutos, já era outra mas eu live, seria diria, outra live, né? pois é, várias e várias e É várias. verdade. Mas eu diria que o rádio é sempre um meio de comunicação que precisa se reinventar. Todos os meios de comunicação, na verdade, precisam se reinventar, né? Então, quando a gente pensa que a TV está morrendo, que o rádio está morrendo, pelo contrário, quando a gente também vai pensar no papel desses meios de comunicação,
convergindo com outros meios, conversando com outros meios, estando também participando ativamente da nossa vida, da nossa sociedade, da vida do ouvinte, da vida do telespectador, porque ele só continua existindo se ele se reinventar. Né? Tem uma frase do Confúcio, do filósofo chinês, que diz muito isso, que eu sempre comentava com os meus alunos, né? Tudo que muda permanece. Então, para a gente permanecer, a gente precisa mudar, né? Tá se modernizando, enfim. E essa conversa que o rádio faz hoje com as novas tecnologias é já uma conversa de muita proximidade, de muita interação, desde o tempo que a nossa avó escrevia para as emissoras de rádio, pedindo uma música, pedindo para mandar um abraço, um beijo para alguém. Então, essa interatividade sempre existiu, na verdade. Ela só foi ganhando uma nova cara, depois com o telefone, depois com o SMS, né? Hoje a gente utiliza muito o WhatsApp, as redes sociais, aí, os inbox da vida para sugerir as pautas. Vira e mexe, eu estou no Instagram, e aí eu vejo um post interessante, sobretudo aqueles que têm a ver com o programa que eu faço na Frecaneca, que é o Salada Pop, e aí eu vejo umas dicas do movimento social, eu vejo umas dicas que interessam a esse ouvinte enquanto cidadão, sabe? Que tem essa ótica mais de uma comunicação pública. Aí eu faço umas marcações lá para a minha produtora. Então, marco o arroba da minha produtora e ela já vai se ligando naquilo ali para adaptar para a linguagem de rádio, para ver de que forma a gente pode aproveitar isso para o programa. Então, a gente está atenta a todas as redes e de todas as formas que forem possíveis, porque também são muitas formas, né? Muitas redes. É verdade. E até falando nisso, enfim, você usa para aproveitar, aumentar essa interação, né, com os ouvintes, né? Mas também, né, Nisso, até antes da pandemia já, algumas rádios, e vocês também já faziam isso, que é fazer a transmissão via live, né, por exemplo. Então, antigamente, que a voz do locutor ninguém sabia quem era, né? Hoje, né, a pessoa já consegue associar, porque, enfim, vocês transmitindo o programa, mas aí estava lá conectado no Facebook, no Instagram, no YouTube. Enfim, então tem isso também, né? E aí eu queria saber como é isso, né? Fazer essa... Né? Você, na verdade, está comunicando em dois meios ao mesmo tempo, né? Que é a internet, através das lives, e do rádio. É muito diferente ou, na verdade, só, enfim, é melhor para essa interação com o público? Olha, Maíra, eu vou te dizer que o uso das redes sociais, né, como uma nova janela para a gente, é bacana porque aumenta a abrangência do rádio, né? Então, para vocês terem ideia, a Frecaneca no 101.5 pega muito bem no Recife, na região metropolitana, mas essa é a nossa abrangência do FM, sabe? Mas a gente tem ouvintes de fora do estado, de fora do país, que nos acompanham pelo Facebook, né? Pela live que a gente faz no Instagram também. Enfim, isso é bacana porque aumenta a abrangência, mas eu sempre digo, é importante que a gente tenha consciência que estamos fazendo rádio. Então, é ter cuidado com alguns termos que se vai utilizar. Eita, veja, sua camisa tá muito bonita, né? Como é que é essa camisa? Mas está o tempo todo prestando atenção para descrever para o ouvinte. Então, estou morrendo de saudade do estúdio, né? De estar lá no nosso estúdio. Mas quando a gente fazia as lives no Facebook, então, assim que eu conectava, eu dizia, estou dando um tchauzinho aqui para a câmera, para você que nos acompanha no Facebook, porque eu tinha que ter a consciência de que o ouvinte estava me ouvindo, né? Mas que eu estava dando um tchauzinho para alguém que estava no Facebook, para lembrá-lo que também tem a opção de ouvir o Salada Pop e os outros programas da Frecaneca pelo Facebook, né? Mostrando que é uma alternativa para quem está fora do estado, mas tendo cuidado de fazer rádio o tempo todo. E lembrando que aquele... Desculpa, pode continuar. Não, mas é isso, né? Com os termos, com a linguagem, lembrar que o rádio é uma audiência rotativa, que provavelmente uma pessoa que sintonizou de manhã não vai passar, pelo menos o público da Frecaneca não vai ficar direto até 4 horas da tarde me ouvindo, né? Ouvindo a programação. Então, ele tem essa audiência rotativa de momentos. Então, pensar nesses deslocamentos também, quando a gente dá trânsito, sabe? Para você que está passando, para você que está próximo aqui da Marquês de Olinda, no bairro do Recife. Então, ter essas noções de pensar como é que o ouvinte, como é que está chegando no ouvinte aquela mensagem o tempo todo, desde o texto que a gente escreve, as brincadeiras que a gente faz, tudo, particularizando essa ação mesmo. Lembrar que tem uma pessoa nos ouvindo, embora a gente fale para milhares de pessoas. O que eu só ia completar era justamente isso que eu estava falando, quando às vezes você, né, tem um vídeo
Você vai mostrando, enfim, e o áudio tem essa peculiaridade, né? Você, às vezes, tem que descrever mais, né? E tem que prestar atenção nisso. Aí era só isso que eu ia reforçando. E nisso que a gente estava falando do podcast, vou voltar aqui um pouquinho. Eu tô adorando meus slides, eu estou usando aqui, é novidade, meus slides. Aí, ó. Pois é, eu tô vendo isso, tô achando Aí ótimo. eu já tô me amostrando aqui. Mas, Super produzida essa live, viu? Parabéns. gostasse? Então, Muito. aí eu coloquei aqui dos podcasts, né? Você já falou no começo, mas, enfim, eu queria saber, porque assim, os vídeos, né, na internet já está mais popularizada há mais tempo. Então, enfim, a pessoa que vai fazer um conteúdo de vídeo para televisão sabe que para a internet é bem diferente. Mas no rádio, eu não sei se é no rádio, ó, no podcast, eu não sei se é a minha impressão, mas eu sinto muito parecido mesmo com os programas de rádio. Enfim, fazendo programa de rádio e só tem aquela opção, né, que você pode escutar a qualquer hora. Mas qual seria assim, essa diferença do podcast para o programa de rádio na parte mais estrutural, assim, na sua opinião? Olha, a programação de rádio, eu tenho ouvido mais podcasts, sabe, Maíra, recentemente, isso falando da minha experiência muito particular. Eu sempre fui mais de ouvir as emissoras, porque quando a gente ouve uma programação de uma emissora, a gente vai ter noções de como é que se relaciona o programa, por exemplo, com o break, sabe? Como é que estão distribuídas as chamadas, né, que são alguns formatos, né? Falando aí de formatos radiofônicos. As chamadas dentro da programação, como é que estão distribuídas, as campanhas da emissora, sabe? Então, eu gosto de ter essa noção geral da história. Podcast é um conteúdo em si que, a partir do gosto daquele ouvinte, cliente, né, o freguês, ele vai em busca daquele conteúdo muito a partir dos gostos pessoais dele, sabe? Então, por isso que eu digo que é tão segmentado. Tem podcast de cerveja, podcast de comida, para quem é atleta, enfim, para todos os gostos. Então, eu penso que numa linguagem de podcast, a gente está falando com um público mais específico, que conhece muito melhor certos conceitos, sabe? Então, é um público mais segmentado. As emissoras de rádio, por mais que elas tenham também segmentado, né? Mas ainda tem uma programação muito generalista. Então, vão pensar num público mais diverso, mais heterogêneo, sabe? No podcast, a gente tem observado essa mudança mais recentemente também. Mas a primeira onda de podcast no Brasil, ela prevalecia muito o formato mesa redonda. E você passava 1 hora, 2 horas, eu até brincava com os alunos, né? Poxa, só no blá, blá, blá. Eu não sou muito fã desse formato, que fica 1 hora, 2 horas na mesa redonda, sabe? Nas brincadeiras, às vezes se perde o foco, se vai, se volta. Hoje tem havido uma profissionalização maior. Então, as pessoas têm investido em novos formatos, em podcasts mais editados também, sabe? Aqueles em que a gente consegue pensar em sonoras, um recurso da sonoplastia mais bem pensado, sabe? Com o tempo mais reduzido, porque também se percebeu que muita gente ouve podcast fazendo a caminhada ou no trânsito durante um deslocamento, né? Nem sempre com 2 horas para ouvir um podcast. Então, são essas mudanças que eu percebo. E também percebo o seguinte, que com essa onda de gostar de podcast, as pessoas têm também tido interesse de procurar saber mais sobre a linguagem de rádio. Como é que eu devo falar? Eu devo falar, eu devo escrever da maneira que eu falo, sabe? Esses cuidados mesmo. Para tornar essa linguagem mais atraente. Que ajuda, né? Você escutar rádio até produzir podcast. E você falando em efeito sonoro, estava aqui, né? Minha cachorra latindo enquanto falava, né? Meu efeito sonoro aqui faz parte da live, né? Esse é o ouvir. Faltou o carro do ovo, o barulho do vizinho. Mas ela está sempre por aqui me ajudando. Então é isso, né? Prestar atenção nisso tudo. E aí, como você estava falando, né? Assim, tem um lado que é um público mais específico, tem esse lado bom também, que enfim, ficou mais democrático, né? Você produzir o conteúdo, né? Você também pode fazer esse conteúdo em áudio. E aí, como eu estava até falando contigo, todo mundo hoje, né? Enfim, por causa das mídias sociais, deixa eu ver aqui, pode estar fazendo esse produtor de conteúdo, né? A gente está fazendo post e a gente está produzindo conteúdo, né? Enfim, ó, falaram do carro do ovo aí, ó. Enfim, a gente ainda está produzindo conteúdo o tempo todo, né, Nice?
E aí eu queria saber, algo que você estava dizendo, né? Até escutar um rádio, quer saber para entender como é esse formato para fazer um podcast, né? Que é pensar em fazer esse conteúdo em áudio, tem algumas peculiaridades, né? Um pouquinho diferente. Aí eu queria também que tu desse algumas dicas gerais para o pessoal. Enfim, nem todo mundo tem voz de locutora de rádio, né? Nesse feito eu aqui é bem difícil, mas nem sempre precisa, né, ter essa voz. Mas quais outras dicas você daria assim, para o pessoal? Olha, também com esse gosto das pessoas pelo podcast, tem se descoberto que rádio, né, que podcast, requer Sim. pesquisa. Então, se existia esse entendimento de que, a rádio a gente faz de qualquer jeito, a gente improvisa e vamos ver no que é que dá, e também com a primeira onda dos podcasts, não, a gente junta, todo mundo se tranca no quarto e começa a falar um monte de coisa, dá 2 horas de gravação e está feito um podcast. Não, isso tem se desvelado, esse entendimento, sabe? As pessoas têm percebido que requer pesquisa, o que a gente chama da apuração, né, do nosso jornalismo, como os termos que a Da gente produção, utiliza nos né? nossos já, a produção, exatamente. Então, pensar nessa pauta, quem entrevistar, qual o perfil dessa pessoa que eu vou entrevistar, por que ela é importante de estar no meu podcast, no meu programa de rádio mais produzido, no meu rádio documentário, sabe? Pensar que podcast ele pode ser em vários formatos, minha gente, não somente na mesa redonda, mas fazer uma série, né? Geralmente os podcasts hoje em dia são feitos em temporadas. Então, vamos lá, fazer uma produção intensa para produzir 5 episódios, e aí está feita uma temporada, se escolhe um tema para uma temporada, sabe? E aí depois, Maíra, eu posso até colocar isso aí dentro dos meus gostos, aí talvez os teus seguidores se familiarizem com alguns, eu posso colocar nos comentários alguns podcasts que eu ouço, né, que eu gosto dos exemplos. Até, deixa eu dizer, tem até uma. Deixa eu abrir aqui a caixinha de pergunta, que até a Thaís, que é uma jornalista também, ela tinha perguntado, não sei se tu consegue ver, que ela estava perguntando se poderia dar exemplos de podcasts bem-sucedidos. E, enfim, tem o Mamilos, tem vários, e aí, enfim, Thaís, Nice disse que pode botar também essa listinha aqui pra gente depois, né? Eu estava aproveitando aqui para colocar o que ela falou. Pois é, a Thaís está se referindo aí a um podcast que trata do caso Evandro, né? É o Projeto Humanos, feito pelo o Mizanzu, que esqueci o prenome do autor. Mas, enfim, ele é sulista, né? Um produtor do Sul, acho que é do Paraná ou é do Rio Grande do Sul, e ele faz a cobertura do caso Evandro, que foi um garoto que desapareceu com 7 anos de idade, naquele momento, nos anos 90, em que tinha uma onda de sequestros pelo país. Enfim, eu não vou dar aqui spoiler, acompanhe o Projeto Humanos, que já está em várias temporadas, é um caso muito bem sucedido, né, de podcast no Brasil, trabalha com storytelling também, que é um outro formato que a gente está começando eu até tirei, né? a Eu não sei se produzir tu muito no conseguiu Brasil. ver. Enfim. É porque eu não sei se você consegue ver daqui as perguntas, consegue, né? Que ela, Estou conseguindo enfim, ver. consegue, né? Que ela tinha perguntado também, enfim, desse storytelling, né? De como fazer, né? Enfim, produzir tendo, enfim, para o público, né? Ter toda essa história enfim, que cria esse relacionamento também com o público, né? Ela tinha perguntado isso, você estava falando, aproveitei e coloquei. Isso, tem tudo a ver. Olha, tem umas produções que estão começando, assim, referências bibliográficas no Brasil para esse entendimento de podcast, são mais recentes, coisa muito nova, muita coisa de bibliografia a gente ainda importa, sabe? Está tudo muito em É inglês, verdade. muitas produções norte-americanas. Então, Até mas aqui eu penso que... não, eu ia dizer, até aqui no Oi. Brasil, né, até os veículos de comunicação estão fazendo isso mais recente, né? Até as rádios, né, também estão começando a fazer, muitas estão lançando por agora também seus podcasts, né? Então, assim, é uma coisa mais recente mesmo, né? É um formato, apesar de já existir, mas de fazer essa coisa mais, enfim, massa de conteúdo, ainda bem novo. Ainda bem novo, né? Tudo muito se experimentando, né? Se vai escrevendo e pensando à medida que as coisas vão acontecendo. Mas eu penso que para um início, né, dessa compreensão do storytelling, os podcasts, seria justamente o Projeto Humanos, para ter essa ideia de formato, né, do que é produzido ali, para dali ter algumas ideias, né? Porque também é muito isso, sabe? Em rádio, nessa onda de podcast também, para produzir conteúdo em áudio, a gente precisa ter referências. Se a gente não tiver repertório, dificilmente vai conseguir executar algo assim de primeira. A gente precisa ter
referências múltiplas. Eu posso ter algo mais denso, como é o Projeto Humanos, em que também o produtor, por ter vários episódios na temporada e ser uma história bem densa mesmo para se contar, bem árida, ele precisa muitas vezes ir, voltar, ele coloca isso para o ouvinte, né? Diz, se você não está lembrado disso aqui, deixa eu dar uma lembrada. Aí ele volta para um trechinho de um episódio anterior, faz a gente recuperar aquele entendimento para que a gente possa avançar. Ele diz também, se você chegou a esse episódio, volte a alguns episódios para poder compreender. Ele convida essa audiência para essa compreensão, sabe? Eu acho bem interessante. Fora isso, tem umas outras indicações que, né, a gente poderia passar muito, muito mais tempo conversando, mas que eu posso colocar nos comentários para as pessoas irem, né, buscando, saber o que elas podem. E aí, então, também gerar essa troca no comentário, Maíra. As pessoas quem podem ir também tiver, né, né? ideia para a gente ir ouvindo. Na verdade, podcast é legal, mas eu sou bem das antigas, sabe, Nice? Eu gosto mesmo de rádio, mas eu estou também começando a escutar mais podcast. E aí, aqui também que eu queria te perguntar, na verdade você já falou um pouquinho sobre isso, né, sobre essa interação que o rádio tem, mas na verdade eu coloquei isso aí, Nice, porque eu estava escutando até uma aula essa semana, e uma influenciadora, ela estava, né, tem 200 mil seguidores, enfim, até é legal o conteúdo dela, fala sobre finanças, enfim, mas ela disse que não olha comentário. E eu, como assim, mulher? Ela nem vejo, porque perguntaram para ela, né, se era ela mesma, porque como ela tem um número de seguidores muito alto, se era ela mesma que respondia, e às vezes tem alguns influencers ou empresas também que tem um perfil muito, muito alto, né, com muita gente seguindo, outras pessoas que vai respondendo, né? E aí ela disse que não. E aí, enfim, na verdade ela vai bem de confronto, né? Porque, na verdade, o legal das mídias sociais é toda essa interação, né? E aí, muita gente fica desesperada com esse engajamento, né? De saber se realmente as pessoas estão acompanhando o que você coloca. Enfim, o comentário e você ouvir a sua audiência, né? É o que vai fazer ter engajamento, né? Então, isso meio que é o básico. Apesar de algumas pessoas não responderem comentários. E aí, eu queria só, né, reforçar isso que você estava falando. Que como, assim, o locutor do rádio, apesar de agora a gente estar vendo nas lives também, né, quem são os locutores, mas, enfim, a gente tem aquilo, mesmo sem saber, né, que ele está dentro da nossa casa, né, Nice? Tem aquela impressão mesmo que ele está falando com a gente. Tem essa relação muito próxima, né, enfim, eu criança ligava para a rádio para pedir música, né, sempre teve muito isso. E você tem essa relação muito próxima com um radialista. E aí eu queria que, enfim, qual também, se tivesse alguma sugestão para como é que a gente faz isso, né? Para o radialista que a gente sente ele dentro da nossa casa, como gerar também essa empatia, né? Enfim, com sua audiência, seja ela você fazendo rádio, mas para também quem está produzindo esse conteúdo nas mídias sociais, que na verdade é a mesma coisa, né? A mesma ideia. Olha, você falando isso me fez lembrar na minha infância, quando eu ia para Nazaré da Mata, né, ali na Mata Norte, minha avó morava lá, então meus parentes até hoje, né, vivem lá, Nazaré, Tracunhaém, e então eu sempre tive esse pezinho muito no meio rural também, sabe? Sou recifense, nasci em Recife, mas sempre ia para o interior. E aí minhas primas, elas diziam, vou ali na rádio botar música, vou oferecer música para, sabe? Então tinha essa relação, eu ficava observando assim, e quando a música tocava no rádio, elas, eita, minha música, aumentavam assim, dançavam no meio da sala. Porque eu sou do interior também, minha infância foi no interior, no sertão de Pernambuco, aí lá era bem assim, exatamente. A gente ligava mesmo, ficava, enfim, tinha uma rádio ou duas, aí depois chegou duas na cidade, era o máximo de rádio que a gente tinha, e tinha muito isso, né? Fazia parte mesmo, era o dia todinho o rádio ligado lá, e fazia parte, enfim, da rotina da casa. Muito, Maíra. Minha avó, minha finada avó, ela já começava o dia ouvindo Bandeira 2, então já amanhecia naquele clima de Bandeira 2. Mas, ao mesmo tempo, tenho também as lembranças afetivas de ir dormir com as sambadas de maracatu, e no outro dia perguntar, sambada foi até que horas, sabe? Então tem essas coisas, essas nossas memórias afetivas e auditivas também, né? Mas então, no meio rural tem muito essa relação com o rádio, porque de todos os meios ele é o mais próximo da gente, né? Tá explicada aí essa proximidade, essa ligação afetiva que a gente tem com o meio, porque a gente tem a impressão de verdade que conhece o locutor, que gosta, e eu até fico surpresa algumas vezes quando, sei lá, as pessoas comentam,
te conhece da rádio. Ou então, quando tem os palcos, né, da Frecaneca, aí as pessoas, escuto salada pop e tal, nisso. Tipo, fica uma coisa, como é que essa pessoa me conhece se eu nunca vi? Sabe, ainda é estranho para mim em alguns momentos. Porque eu costumo pensar que eu estou falando para uma pessoa, sabe? Os milhares que ouvem é consequência, mas para mim eu estou falando para uma pessoa. No rádio a gente singulariza essa informação. É você ouvinte, você que gosta. Então, sempre que possível, imaginar que tem alguém ali do outro lado da mesa conversando com você. Acho que é o segredo de tudo, e é o segredo, muitas vezes, para esse comunicador que é até mais tímido, sabe? Eu, quando saio, me considero tímida, sabe? Mas o fato de pensar que você está falando para uma pessoa, acho que desmistifica. Fica mais ajuda um bocado. E fica mais verdadeira também, né, Nisso? Enfim, porque aí quando as pessoas, seja no rádio, quando você está falando para milhares de pessoas, ou também quem tem essa audiência muito grande nas mídias sociais, quando você às vezes tem um público menor, a pessoa é ótima, né? Fala com todo mundo, enfim, aí vai crescendo e aí de repente oi, né? Oi todo mundo, né? E não responde, não vê, não presta atenção, enfim, acaba tendo isso, né? E aquela pessoa que está ali seguindo já deixa, às vezes, de ter aquela empatia, né? Porque a pessoa, enfim, tem, claro, acho que querem se tornar celebridades, né? Enfim, que às vezes estão por isso, mas às vezes perde, né? Perde um pouco disso. Eu achei legal você dizer isso, focar que sempre é uma pessoa, né? Independente, aliás, são várias pessoas, né? Você tem que fazer essa comunicação direta com quem está ali ouvindo, né? Bem legal. Na Frecaneca, nas nossas redes sociais, claro que muitas vezes não tem como a gente particularizar tanto, né? Porque muitas vezes as dúvidas que chegam, os feedbacks que chegam são muito parecidos. Então, claro que de vez em quando a gente tem aquela linguagem mais padronizada de dizer, por exemplo, como é que a gente faz para mandar uma música para vocês? Então, tem umas coisas padronizadas que olha, envia para esse e-mail, que bom que você ouve, sabe? Mas o ouvinte, ele se sente prestigiado também. E muito do que a gente tem de retorno é pelas redes sociais, pelos inboxes do Facebook, da rádio, pelos directs no Instagram. Muito mesmo. Os stories que as pessoas fazem, nossa, a gente se diverte, sabe? Aí vai, eita, fulano tá no trânsito ouvindo, que massa, não sei o quê. Isso pra gente também é um conteúdo que a gente aproveita muito para as coisas da rádio. E mesmo assim, claro, né, que são várias pessoas, a pessoa sabe que não só ela que está ali, mas é não ignorar que eu falo, né, Nisso? Enfim, por mais que você fale, né, peçam a música, né, mas se a pessoa pedir, você também não ignorar, né, tipo, tem um monte de gente, imagina, todo mundo pedindo e vocês não olhassem nada, né, aí se não, acabar não fazendo sentido, né, enfim, se você está pedindo, você tem que dar esse retorno. Ulisses, só para a gente encerrar aqui, eu só queria pincelar um pouquinho da importância também do conteúdo em áudio na acessibilidade, né, na comunicação, que muita gente nem pensa nisso, principalmente eu puxando um pouquinho aqui para o lado de comunicação e marketing, o pessoal, tendência, né, a galera adora uma tendência, que é mais por causa disso, para saber qual é o conteúdo que vai bombar, que vai alcançar mais pessoas, às vezes se importa muito só com isso. Mas o áudio tem esse lado também, né, das pessoas prestarem atenção e tem novas ferramentas também que você consegue usar para transformar, às vezes, o texto em áudio, né? E tem esse lado importante de você pensar também no áudio como acessibilidade, né? É bem legal isso também. Pois a gente tem, pelo menos nas redes sociais da rádio, né, já essa cultura há algum tempo, que é dentro da divulgação, nos cards que a gente faz, enfim, nas divulgações dos programas, tem a partezinha do para cego ver, né? Porque aí existe uma descrição daquela imagem, daquele card que a gente está divulgando nas redes sociais. Rádio, por essência, ele é inclusivo para esse público, né? Então, recentemente, eu fui palestrar num evento da Secretaria da Mulher, lá numa universidade privada, aqui de Recife, que teve esse evento, e aí, ao final da fala, a gente trabalhou mulher e nos meios de comunicação, acho que foi algo assim. E aí, ao final da fala, veio uma pessoa, uma mulher cega, né, comentando que é ouvinte assídua de rádio, que gosta muito, deu sugestões, né? E aí eu lembrei de um programa que a gente fez recentemente, que, claro, o rádio, como eu coloquei, por essência, ele já é inclusivo para esse público que não enxerga, mas como a gente também transmite no Facebook, então, e aí as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook podem ter
também Libras, né? A linguagem de Libras, para aquele público que está vendo o programa no estúdio, mas que não está ouvindo. Então, a gente contemplou aí essa dupla audiência, né? Para as pessoas que conseguem enxergar, não conseguem ouvir, para as pessoas que já nos ouvem no rádio tranquilamente. Então, foi também uma experiência muito, muito interessante. E cada vez mais, né, esses produtos culturais, eles têm tido essa preocupação, né, de fazer materiais acessíveis, nos editais de cultura, sempre quando a acessibilidade ela é pensada, ela pontua mais. Então, é importante, precisam, né, você fazer o conteúdo o máximo que você puder de acessibilidade, né? É bem legal. Isso, totalmente, né? Então, é pensar, eu acho que é também considerar essa sociedade múltipla em que a gente vive. Eu acho que os meios de comunicação, sobretudo aqueles que fazem comunicação pública, é uma preocupação que precisa estar inserida nas nossas práticas diárias mesmo. Verdade. Nisso, eu queria te agradecer aqui, né, esse tempinho que você disponibilizou para a gente. Eu sei, né, que sua agenda é bem corrida. Obrigada. Como eu disse, eu aproveitei essa live para ter uma aula, né? Eu agradeço bastante, viu, você ter conversado aqui com a gente. Ah, Maíra, eu que agradeço. Eu sempre gosto muito de trocar, né? Agradeço muito também o trabalho de vocês, assessores de imprensa, que são importantíssimos nesse processo para a gente conseguir fazer essa comunicação ágil, né? Com ideias múltiplas que vocês apresentam para a gente, facilitando de verdade esse trabalho. Parabenizo você pelo trabalho, por essa live tão interativa, né? Tão rica e super moderna essa live. Gostasse, que a gente tem que aprender. Olha, eu fiz jornalismo só para escrever, disse isso. Como eu disse, eu não nasci com voz de locutora de rádio, estava pensando, né, que era só para escrever. Mas quando eu terminei jornalismo há 12 anos mais ou menos, enfim, aí começou, nem aproveitei muito o jornalismo velho, né? Já foi surgindo essas novas mídias e agora, né, tem meio para onde correr, né? A gente tem que fazer vídeo, áudio, texto, enfim, fazer o conteúdo multimídia, né? E aí a gente vai aprendendo, mas aqui tudo é novo também. Eu vou futucando, vou aprendendo. E aí a ideia é isso, trazer outras pessoas também, né? Como, enfim, você sabe muito de áudio. E para enriquecer mesmo, para a gente compartilhar, né? Enfim, histórias e conteúdo aqui. Viu? Obrigada mesmo. Maíra, eu vou aproveitar esse finzinho para as pessoas que vão ver essa live daqui para sábado, dia 5, né? Dia 5 tem um convite que eu fiquei muito contente, foi feito pelo pessoal do Brasil de Fato. E aí, às 2 da tarde, nesse dia 5 de setembro, sábado agora, eu vou estar com eles para falar sobre técnicas de produção, linguagem e estilo nas linguagens sonoras. Então, vai ser uma oficina e vai ser lá no YouTube do canal do Brasil de Fato, lá no YouTube, para as pessoas aparecerem por lá. Que horas? 2 da tarde no sábado. 2 da tarde, né? Ótimo, a gente já vai ver. Vamos ver, minha gente, todo mundo, então. E para quem for ver essa live, esta daqui, em outro momento, né? Já tiver passado aí o dia 5 de setembro, a gente lembra, né, que estamos de segunda a sexta-feira, das 2 às 4, lá nos 101.5 da Freicaneca, e também as pessoas podem acompanhar pelo nosso site, que é o www.freicanecafm.org. Olha aí, termina muito mais bonito que eu, né? Tá vendo, minha gente? Olha aí, para vocês aprenderem. Obrigada, Nice, e até mais. Obrigada, Maíra. Até a próxima. Tchau. Estou conseguindo tirar aqui. Eu estou tentando desconectar aqui. Enfim. Deixa eu ver aqui, minha gente, se eu consigo. Não estou conseguindo, vou encerrar aqui mesmo.